Se você foi uma criança que gostava muito dos filmes da Disney, ou foi uma menina que adorava contos com princesas e fadas, sem dúvida você deve ter assistido o filme das princesas da Disney. Por que não falar dessas princesas? Cada uma com sua personalidade única, história única, músicas únicas. Algumas princesas são gentis, delicadas e sonham com seu primeiro amor. Outras são fortes, destemidas, sempre preparadas para uma batalha. Algumas mostravam sua cultura de uma maneira belíssima. Outras, bem, acabaram mostrando da maneira mais estereotipada possível. Disney vai uma hora ou outra. Vários assuntos acabam surgindo na internet a respeito das princesas, seja para discutir qual é a melhor princesa ou qual é que teria seu nome posto no Serasa primeiro. Chuto que Rapunzel. Mas uma discussão dessas me chamou a atenção. Qual foi a princesa que mais sofreu? Muitos de vocês já devem até ter uma em mente que acreditam que foi a mais sofrida, mas eu decidi levar isso muito a sério. Como? Analisando a história das princesas do geral e decidindo fazer um ranking. Não satisfeita ainda? Pensei em fazer esse vídeo. Desocupada. Enfim, antes de começar, vou deixar claro algumas coisas. Não estarei contando com a Pocahontas na lista. Motivo? Caso vocês não saibam, Pocahontas foi uma mulher indígena real que sofreu nas mãos de colonizadores e, como se isso não fosse suficiente, a empresa do rato achou que seria uma boa ideia fazer um filme romantizando sua história. Olha que bacana! Eu não ia me sentir bem comparando os sofrimentos de uma pessoa real com personagens de contos de fadas. Ai, mas a Pocahontas do desenho é diferente da Pocahontas da vida real. Foda-se! Ainda uma história feita baseada numa tragédia. Esse filme foi um erro e já passou da hora da Disney reconhecer isso. Não gostou? Problema seu. Não vou contar com a Helena de Avalor ou a Princesa Sofia, porque elas são princesas de séries. Já deu um trabalho reassistir vários filmes para fazer esse vídeo. Se eu fosse ver as séries ia demorar mais ainda. Juntando com essa informação, não contarei com séries spin-off, curtas, prequels, etc. Vou contar apenas com filmes e a história fixa da obra. E antes que falem, ai, faltou Alice, faltou Esmeralda, faltou a Sininho, ou qualquer outra personagem da Disney, já deixo claro que estou contando com as oficiais da linha das princesas da Disney. Não estou contando com outras personagens. Por favor, não encher meu saco. Agora que vocês já estão preparados, vamos que vamos. Então, só um adendo aqui que eu esqueci de botar no áudio inicial. Eu vou fazer isso em ordem crescente, tá? Eu vou da que menos sofreu até a que mais sofreu, tá? Só um adendozinho mesmo, porque a burra aqui esqueceu. Cabelos dourados como o sol, lábios rubros como rosas. Essa é a Aurora, uma das princesas mais graciosas e com menos falas da Disney. Desejada tanto pelo rei e a rainha, a princesa foi recebida com uma bela festa, com direito à presença das fadas, flora, fauna e primavera. O que eles não esperavam era Malévola, rainha de todo mal, fosse aparecer e amaldiçoar sua pequena filha, dizendo que quando chegasse o pôr do sol do seu 16º aniversário, ela espetaria seu dedo numa roca de fiar e morreria. Tudo isso só porque não foi convidada, minha filha. Eu acho que o motivo não faltou pra não te convidar. Como forma de aliviar a maldição, Primavera fez com que ela não morresse ao espetar o dedo, mas que ela adormeceria em sono profundo e iria ser despertada com um beijo de amor verdadeiro. Preocupados com a filha, o rei mandou queimarem todas as rocas de fiar do reino e as fadas levaram sua filha para um chalé abandonado, onde ela seria criada pelas fadas até seu aniversário de 16º ano. A Aurora, agora chamada de Rosa, teve uma vida tranquila com as fadas, fazendo amizade com os bichinhos e cantando com eles. No meio disso, ela se encontrou com Felipe, o príncipe, que no momento ela não sabia que era o príncipe. Se apaixona e pede para ele ir até o seu chalé.
Quando Rosa chega para dar a notícia para suas tias, ela descobre a verdade, que ela era a princesa que estava prometida a se casar com o príncipe. Como ela não tem conhecimento que Felipe era o príncipe, ela fica devastada e não aceita isso. Sem falar que, mano, imagina você passar 16 anos tendo uma vida e descobrir que tudo aquilo era mentira. Pode ter sido mais agravado pelo fator do amor e tal, mas nossa, vamos lá. Como lidar com o fato de estar 16 anos numa mentira? 16 anos. Ela retorna ao castelo, mas infelizmente Malévola encontra, concretizando sua maldição. As fadas, então, para não preocuparem o reino, adormecem todas as pessoas até a Aurora acordar. Durante esse processo, Flora descobre pelo rei que Felipe estava apaixonado por Aurora esse tempo todo. Então ela sai voando pro chalé encontrá-lo, mas coitado, é capturado por Malévola. Se eu incluísse os príncipes nessa lista, o Felipe ia estar no topo, viu? Coitado, sofreu mais que a Aurora. E não tô brincando, ele real sofreu mais que a Aurora. As fadas o salvam, ele derrota a Malévola e dá o beijo de amor verdadeiro em sua amada, conseguindo então o seu feliz para sempre. Bem, como eu disse, Felipe sofreu muito mais que a Aurora durante o filme todo. Mas, isso não é sobre os príncipes. E não, eu não vou fazer as mesmas coisas com os príncipes. Já deu muito trabalho esse vídeo. Por mais que tenha vivido um bom tempo sem saber a verdade, a Aurora teve uma vida muito confortável. Era amada pelas fadas, tinha uma certa liberdade, só era meio restrita de conhecer outras pessoas. Com razão, até porque a Malévola não podia saber onde a princesa estava. Agora, parando pra pensar, a princesa só foi descoberta por causa de uma briga entre a Flora e a Primavera. Motivo? Cor do vestido. Então, não acho que ela sofreu tanto. Claro, passou por uns maus momentos, mas comparado com muitas outras princesas, ela teve uma vida, assim, muito boa. E como a Primavera fez, ela só adormeceu. Não foi algo dolorido, torturante, ela só foi a menina. Graças à sua falta de sofrimento e sua falta de falas, nossa querida se encontra em último lugar no nosso ranking. Sinceramente, isso aqui deve ter chocado um total de 0 pessoas. Acho que todo mundo que clicou nesse vídeo já previa que ela estaria em último lugar. Bem, por mais que esse filme seja esquecido por muita gente, eu considero uma obra-prima. As músicas são lindas, a animação é impecável e a Aurora, por mais que não tenhamos criado uma intimidade muito grande com a personagem, é uma princesa querida. Agora, pra finalizar, eu faço uma pergunta pra vocês: azul ou rosa? Branca de Neve, amada por uns e esquecida por outros. A pioneira das princesas, a protagonista do maior filme de animação de todos os tempos. Segundo a própria Disney, claro. Se pra você o melhor filme de animação de todos os tempos for Shrek, sua opinião é válida. Seu filme, além de ser um enorme marco pra Disney, é com certeza uma obra-prima. Por mais antigo que seja, as técnicas de animação não deixam de ser surpreendentes. O mesmo vale para as músicas e sua dublagem, que englobam um vocabulário mais robusto. Muitas pessoas falam que de todas as princesas, a Branca de Neve foi uma das que menos sofreu. Mas será mesmo? Ou realmente é isso mesmo? Spoiler! Sofreu mais que a Aurora, mas ainda tá no final da lista. Bem, não podemos dizer que a coitada não sofreu. Vamos lá, gente. Ela era forçada a trabalhar e usar trapos só porque a rainha tinha inveja dela. Mulher, você não acha isso demais, não? Como se não fosse suficiente, ela quase foi assassinada. E ela ainda queria o coração dela numa caixa. Que é essa? Assim, só imagina essa situação. Você tá de boa no campo, aí do nada o caçador tenta te matar e falha miseravelmente por não ter coragem e pede pra você fugir, pois sua madrasta pediu por isso. Creio que não seja uma experiência muito bacana. Mas claro, o Branca de Neve encontrou consolo depois, não só dos bichinhos da floresta, como dos anões, que a acolheram, exceto o Zangado, porque ele é um chato. Ser gamer
ser um jogador? Vocês já se questionaram o que é ser um gamer? Pelo menos depois de um tempo, a Branca de Neve consegue conquistar o anão. Como já é de se esperar, Branca de Neve cai na armadilha da Rainha Má, que se disfarça de uma bruxa horrorosa para poder oferecer uma maçã envenenada para a princesa, que cai nessa armadilha. Mesmo com os anões dizendo para ela não falar com estranhos. Olha, Branca de Neve, me perdoa, mas você foi burro. Aí os anões sepultam a coitada, o príncipe aparece, dá o famoso beijo de amor verdadeiro, que é esquisito pra caralho. Ele beijou uma pessoa que ele achou que estava morta. A querida acorda e eles vivem felizes para sempre. Contando com a tentativa de assassinatos, maus tratos, vindo da madrasta e o ato de fugir de casa, ainda temos o fator dela ter sido envenenada e sepultada viva. Ai, mas ela não sofreu tanto quando estava adormecida, meu amigo. Primeiro vamos pelo fato que a maçã paralisou ela. Não a matou, mas paralisou sem seu sangue e a sufocou. A coitada, querendo ou não, estava viva durante esse tempo todo. E pelo que é mostrado um pouco no filme, ela não ficou assim por pouco tempo. Ela ficou assim por muito tempo. Até o príncipe descobrir que ela estava sepultada por lá. Esse estado dela me lembrou até mesmo uma paralisia do sono. E para quem já teve uma paralisia do sono, sabe muito bem que a sensação não é nem um pouco boa. Então, com certeza deve ter escutado os anões chorando, sofrendo pela perda dela e não podia fazer nada, nem pedir ajuda. A sorte da Branca de Neve foi que eles não quiseram enterrá-la por causa da sua beleza. Se tivessem feito isso, o sofrimento teria aumentado ainda mais. Imagine ser enterrado vivo. Agora, uma coisa que amenizou o seu sofrimento, no caso antes, de ter sido sepultada viva, foi ter uma rede de apoio. Mesmo passando pelo pior, Branca de Neve teve o acolhimento dos bichinhos da floresta e de 7 pessoas, que ajudaram e animaram sempre que puderam. Mesmo na dor, ela conseguiu encontrar alegria. E mesmo que tudo estivesse dando errado, Branca de Neve não deixou de sorrir, claro, de cantar. A princesa devoradora de livros. Bela, como seu próprio nome diz. Mesmo sendo uma mulher inteligente, era chamada de estranha por seu gosto em livros e por ter um pai inventor. O único que gostava, entre aspas, um pouco dela, era o Gaston. Mas não se engane, esse cara é um macho escroto do caralho. Sabe aqueles caras que vivem dizendo: eu sou um cara legal, eu não entendo porque as mulheres preferem os caras ruins, mimimi, mimimi. E depois de uns 5 minutos de conversa com um cara desses, você entende o porquê dele não ser um cara tão legal assim? Então, é o Gaston. Ele queria porque queria se casar com a Bela. E como ela não é estúpida, nunca aceitou, deixando o nosso boizinho extremamente bravo. O sofrimento de Bela começa quando seu pai está a caminho de uma feira de invenções. Ele pega um atalho, é atacado por lobos, seu cavalo foge e ele entra em um castelo abandonado com vários objetos animados. Nisso, ele dá de cara com a fera, que não gostou nem um pouco de sua visita, o aprisionando na torre. O cavalo chega em casa e alerta a garota sobre seu pai. Ela entra no castelo enquanto seu pai é aprisionado. Quando a garota se encontra com a fera, por mais horrorizada que esteja, toma uma decisão difícil. Bela decide ficar aprisionada no lugar de seu pai. A besta aceita e a garota se torna prisioneira. Ele também expulsa o velhinho do castelo, não dando nem oportunidade para a garota se despedir. Graças ao apelo de Lumière, Fera decide mudar a Bela de cômoda, colocando num quarto mais confortável. Depois de um tempo, ele a chama para jantar, mas ela recusa. Com razão. Meu mano, tu acabou de expulsar o pai dela. Mais à frente, ela desce para a cozinha. Os móveis se apresentam, cantando e dançando, enquanto Bela experimenta os seus melhores pratos. Quando a apresentação termina, ela pede para o Orlorg. Orlorg? Como que fala o nome dessa porra desse relógio? Ela pede para o Orlorg a apresentar o castelo. No momento em que ele se distrai,
Bella vai para a sala oeste, que era a única sala que eu não podia ir. Cara, se um monstro me fala que eu posso andar por todo o castelo, menos para um canto específico, eu não iria. Mas ela foi, né? Fazer o quê? Ela esbarra com a fera, a criatura assusta, ela foge. Como se não fosse suficiente, ela é atacada por lobos. Mas a fera, né, depois de ter repensado as suas atitudes, a salva, levando-a de volta pro castelo. Depois desse evento, o monstro começa a ajustar seu comportamento e começa a tratar a garota bem. Janta com ela, brinca com ela e a mostra sua enorme biblioteca. Enquanto um certo alguém a julga por ler demais, o outro dá uma biblioteca inteira pra garota. Sua relação acaba evoluindo e a fera se apaixona por Bella. Obviamente, por mais que a garota estivesse criando sentimentos pela besta, ela ainda sentia muita falta de seu pai. Comovido, a criatura mostrou seu espelho mágico para a garota poder ver seu pai. Quando ela pega no espelho, vê seu pai doente, no meio da neve. Fera então não só a liberta para salvar o seu pai, mas a liberta de sua prisão e ainda deu o seu espelho para ela poder sempre se lembrar dele. Agora, voltando para o nojento do Gaston, ele criou um plano absurdo para se casar com a garota. Quando o pai de Bella voltou para a vila, ele pediu ajuda para as pessoas, mas foi taxado de louco. O macho decidiu fazer o seguinte, botar o pai no asilo, e a única maneira dele não fazer mais isso seria se a Bella se casasse com ele. E ainda pergunto por que ela não querer se casar com você, meu filho. Olha o que você tá fazendo. Quando ele tenta executar esse plano, a garota mostra a fera pelo seu espelho mágico, como forma de provar que ele não estava louco. Mas isso só piorou, porque o Gaston decidiu invadir o castelo e matar a fera. A invasão não dá muito certo, graças aos móveis. Agora pra fera, as coisas não ficaram muito bacanas não. Ele entrou numa luta severa com o Gaston e quase morreu. Mano, ele deixou o cara escapar e esse merda do cara esfaqueia ele, cai no penhasco, foi pouco. Ela se entristece, pois sente que perdeu o seu único amor, mas graças ao seu amor pela fera, ela quebra a maldição que cercava o castelo, revelando um belo príncipe por trás da fera horrenda. Sinceramente, eu acho a fera mais bonita em forma de fera. Eu não sou fã, eu juro. E nossa querida finalmente vive seu feliz para sempre. Além de se tornar uma princesa, claro. Mas, óbvio, sofreu um bocadinho. Ora, eu sei que talvez vocês vão me criticar por ela estar numa posição tão baixa no ranking, mas, cara, vamos lá. Ela sofreu? Sim. Mas só sofreu durante esse período que estava com a fera. No geral, ela teve uma vida confortável, podia ir pra biblioteca, tinha um pai que amava e tinha liberdade para poder fazer o que quiser. O que eu pus para amenizar o seu sofrimento foi justamente o fator dela ter crescido numa família confortável, coisas que muitas princesas não tiveram. Sem falar que ela foi se apaixonando pela fera aos poucos, então ficar presa naquele castelo nem era algo ruim. A querida devia adorar, inclusive. Então, deixando esse placar de sofrimento um pouco, a Bella e a Fera sem dúvidas é meu casal favorito da Disney. Vamos lá. Enemies to Lovers, misturado com Monster Lover, é o paraíso. Nossa Pequena Sereia, dona da voz mais bela da Disney. Ariel é uma das princesas favoritas do público, tendo uma trilha sonora icônica e uma animação impecável. Falando agora sobre sofrimento, vamos contar a história dela. Ariel, filha do rei Tritão, é uma sereia que tem fascinação pelo mundo humano, mas sua fascinação acaba fazendo ela se esquecer dos eventos mais importantes para poder procurar itens humanos para sua coleção. Um dia, sua obsessão aumenta quando ela resgata Eric de um naufrágio. Ela se apaixona por ele e ganha mais um motivo para querer ser humana. E não, meu filho, ela não se tornou humana somente por causa do Eric. Ela sempre foi fascinada pela vida humana e queria conhecer o mundo humano. Vocês esqueceram que ela canta parte de seu mundo antes de conhecer o Eric? Então, parem de dizer que ela só virou humana por causa de mim. Enfim, Tritão descobre sua paixão pelos humanos e por Eric e destrói toda a sua coleção. Devastada,
ela é tentada por Úrsula, que a promete transformá-la em humana caso ela dê sua voz. Como você já deve saber, Úrsula não queria realmente realizar o desejo da Ariel. Ela queria tomar o trono e viu a princesa como uma boa oportunidade. O trato era que Ariel deveria beijar o príncipe antes do pôr do sol do terceiro dia. Caso não fizesse, ela voltaria a ser sereia e seria prisioneira de Úrsula. A bruxa do mar impediu disso acontecer, desde usar suas enguias para isso até se transformar em uma mulher, utilizando a voz da Ariel para enfeitiçar a Eric. Mesmo recuperando sua voz com a ajuda do sabidão, ela volta a ser sereia e quase é aprisionada pela bruxa. Tritão, vendo isso tudo, prefere tomar o lugar de sua filha e dar o tridente a Úrsula. E olha, essa mulher foi bem persistente, viu? Até aumentou de tamanho. Eric empala a Úrsula usando seu barco e salva o rei e todas as sereias que foram aprisionadas pela bruxa. Tritão, vendo que sua filha seria mais feliz na Terra, a transformou humana e deixou-la seguir seu sonho de ser humana. Mas não acabou por aqui! Indo para o segundo filme da franquia, Ariel tem uma filha com Eric, chamada de Melody. Seu objetivo era fazer a pequena crescer em harmonia com o sol e o mar. Mas algo acontece. Morgana, irmã da Úrsula, aparece para se vingar pela morte de sua irmã, quase botando Melody para ser devorada por um tubarão. Obviamente a criança é salva, mas Ariel, preocupada com a irmã da antiga bruxa do mar, decide isolar a filha do mar, sem nem sequer saber de sua família e seus amigos. Anos se passam e Melody cria um fascínio pelo mar, e sempre que podia ela atravessava o muro e pegava conchinhas e outras coisas que achava do mar. Ela até falava como peixes. Resumidamente, a Melody faz um paralelo com a história da Ariel. Obsessões opostas, mas é a mesma história. A menina acaba descobrindo sobre a Atlântida e foge de casa após ter se magoado com sua mãe, já que ela tinha escondido tudo isso para proteger sua filha. Morgana manipula a garota, transformando ela em sereia e fazendo-a roubar o tridente do rei, com a desculpa de que aquilo era dela e tinha sido roubado e que com o tridente ela poderia deixá-la em forma de sereia para sempre. Ariel, retornando à forma de sereia para poder procurar sua filha, a encontra e tenta fazer com que ela não entregue o tridente a Morgana. Magoada ainda pelo fato de sua mãe ter mentido para ela esse tempo todo, entrega o tridente à bruxa. Morgana a aprisiona perto ainda do feitiço acabar, ou seja, a mulher deixou a menina para morrer afogada, captura Ariel e causa uma batalha intensa com o rei e o príncipe. No final, Melody é resgatada por seus amigos e consegue pegar o tridente de volta e entrega ao seu avô, que dá um belo fim em Morgana, acabando de vez com o legado das bruxas do mar. Ariel, no primeiro filme, teve seus momentos ruins e passou por muita coisa, mas foi bem acolhida pelos humanos e tinha a companhia de Sebastião, que a ajudou em todos os momentos. Agora, no segundo filme, seu sofrimento dobrou, viu? Querendo ou não, ela acabou repetindo sua história com a sua filha, fazendo ela repetir os mesmos erros que ela cometeu. Sem falar que a coitada quase viu a filha ir de arrasta pra cima 2 vezes. E por mais que tenha passado por esses problemas todos, ela conseguiu ter seu final feliz. Não só ao lado do seu amado, mas também ao lado de sua filhinha, que é tão incorrigível quanto ela. A cacheadinha mais amada da Disney, ou melhor, da Pixar. Merida estreia com sua coragem e paixão por aventuras. Filha do rei Fergus e da rainha Elinor, Merida nasceu bem acolhida, mas sua mãe estava focando em ensiná-la a se comportar como uma dama na moral. Quantas regras uma dama tem que seguir? Não é à toa que a Merida ficou com isso. A garota só tinha um dia que ela podia se comportar da maneira que quisesse. Engraçado que os irmãos dela faziam um inferno pelo castelo todo, mas era a Merida que tinha que se comportar. Um dia, Elinor chega para a princesa e fala que a garota teria sua mão disputada por um rapaz de cada reino. Insatisfeita com isso, a princesa se frustra com sua mãe, né? Imagina, você ter que casar com alguém que você não quer. E sem se sentir pronta para isso. Os 3 reinos chegam com seus grandes pretendentes, que mano, se a querida não queria se casar antes, agora que ela não ia querer mesmo, só tinha cara feio. Por ordem da rainha, os pretendentes deveriam disputar em alguma atividade escolhida pela princesa. Tendo um plano arquitetado na sua mente, Merida escolhe o arco e flecha como atividade.
Quem acertasse a flecha no alvo se casaria com a princesa, e como vocês já sabem, ela invade o jogo, acerta em todos os alvos e ganha a própria mão. Elinor, frustrada com as atitudes da filha, discute com ela, resultando numa briga intensa que termina com a Merida rasgando a tapeçaria de sua mãe e com Elinor jogando seu arco e flecha na fogueira. Devastada com tudo isso, Merida foge para a floresta, totalmente sem rumo. No meio da floresta, ela encontra umas luzes e decide segui-las. Essas luzes a levam para uma casa de uma bruxa disfarçada de carpinteira. Após descobrir seu segredo, ela faz um pedido à bruxa, um feitiço capaz de mudar sua mãe. A bruxa entrega um doce, mas esquece de falar para ela como poderia desfazer o pedido. A garota volta ao castelo e entrega um bolinho para sua mãe, dizendo que aquilo era um acordo de paz entre as duas. Elinor come o doce, mas sente um grande mal-estar, pedindo para sua filha guiá-la até o quarto. Chegando lá, algo inesperado acontece. Ao invés de sua mãe mudar o pensamento sobre o casamento, ela vira um urso. Assim! A Merida foi meio burra também, porra. Ela chegou pra uma bruxa e fala: eu quero que minha mãe mude. E não especifica o que ela quer que mude. Obviamente, como seu pai tinha um histórico não muito bacana com ursos, o histórico dele sendo ele perdendo a perna para um urso, a garota foge com sua mãe do castelo com a ajuda de seus irmãos. Como recompensa, ela diz que os garotos podem comer o que quiser da cozinha. Depois de muitas buscas, Merida encontra o chalé da bruxa, mas ela não está lá. Tudo que sobra é um cadeirão com uma mensagem estilo daqueles telefones de atendimento ao cliente. Lá, a bruxa entrega uma mensagem enigmática para Merida, explicando sobre o feitiço. Ele se tornaria permanente depois do segundo nascer do sol, e para desfazê-lo, ela tinha que remendar a união por orgulho separado. Frustrada com a mensagem, a princesa tenta de qualquer maneira mudar isso, mas acaba explodindo o chalé. No dia seguinte, a garota e sua mãe acampam na floresta, tendo um momento divertido entre as duas. Isso até Elinor começar a perder a consciência e começar a agir como urso, mas por sorte foi por um momento breve. As mesmas luzes aparecem, guiando as duas para um reino antigo, que não existia mais e havia se tornado lenda. Durante essa visita, Merida encontra uma escultura de pedra partida, separando um homem de seu grupo. Então, a ficha cai. Ela deveria costurar a tapeçaria, emendar a união por orgulho separado. Depois de uma briga com um urso feroz, ela volta para o castelo para pegar a tapeçaria, mas antes faz um discurso para os convidados como tentativa de acalmar o conflito entre eles, instaurado após Merida recusar a se casar. Com a ajuda de sua mãe, ela decide impor que todos deveriam se casar por amor, tendo cada um controle de seu próprio destino. Sucedido no curso, ela encontra a tapeçaria e pede para sua mãe pegar a agulhinha. Porém, Elinor perde a consciência de novo e age como um urso novamente. Sem saber de tudo isso, Fergus tenta falar com a sua esposa sobre o discurso, mas encontra o quarto dela em ruínas e seu vestido rasgado. Preocupado, ele vai para o outro cômodo em busca de Merida. Resultado? Ele encontra Elinor fora de si, como um urso, e tenta atacá-la. A rainha recupera a consciência e foge. Merida tenta explicar para seu pai, mas como ele é mais cético com magia, acredita que Merida está enlouquecendo e tranca a garota no quarto e encontra vai atrás dos ursos, entregando a chave para a empregada. Então, lembra dos irmãos da Merida? E lembra que eles podiam comer tudo na cozinha como recompensa? Então, eles comem justo o doce enfeitiçado e se transformam em ursinhos. Vendo que Maldia não entregaria a chave por ordens do rei, e vendo também a situação dos seus irmãos, que não é nem um pouco fácil, ela pede ajuda para eles recuperarem a chave, e isso funciona. Ao escapar, ela decide costurar enquanto está em cima do cavalo, mano, essa mulher é foda. E se encontra com seu pai e todos os outros homens prendendo sua mãe e os impede de matá-la. Enquanto todo esse conflito acontece, aquele mesmo urso que tinha atacado a princesa nas ruínas aparece. A princesa tenta combatê-lo, mas ele tira vantagem. Então, Elinor ativa o modo não mexa com a minha filha e cai pra cima do urso, acabando com ele e libertando a alma do homem que estava aprisionado dessa forma. Merida bota a tapeçaria já costurada em volta de sua mãe, mas no momento aquilo não funciona. Desesperada, ela abraça o urso, implorando para que ela voltasse. No piscar de olhos, Elinor volta à sua forma original junto de seus filhos. Com o fim da maldição e a paz instaurada nos reinos, a relação entre as duas muda bastante e ambas começam a se entender melhor e começam a se aventurar juntas, mostrando que mesmo com as diferenças e tradições, elas conseguiram se entender e deixar esse medo de mudar de lado. Talvez vocês fiquem bravos comigo por ter posto ela numa posição baixa e tal, mas cara, pensa comigo. Ela tinha família por perto, não era forçada a trabalhar. Ah, mas ela não podia fazer tudo o que ela quisesse. Meu mano, compara ter uma mãe restrita com trabalho escravo ou ser amaldiçoada.
acho que não é tão grave. Claro, é chato, ainda mais ser forçado a se casar. Mas a própria mãe dela muda de pensamento e a deixa viver, ao contrário de outras mães que se deixasse até matava a filha. E, querendo ou não, toda essa confusão foi causada por causa dela. Claro, ela Quantas vezes eu vou ter que dizer a palavra sofreu? Provavelmente um monte de vezes. Desafio. Um shot pra cada vez que eu falar a palavra sofrer, sofrimento, qualquer uma dessas. Mentira, por favor, não quero ninguém entrando em coma alcoólico por minha causa. Enfim, claro que ela passou por uns maus bocados, agora eu não acho justo essa numa posição muito alta devido a todo esse trajeto da história dela, entendeu? Espero que isso esclareça um pouco. Moana de Motunui, a princesa apaixonada pelo oceano e, claro, mais uma do grupo das princesas. Desde pequena era fascinada pelo oceano, a ponto do próprio começar a interagir com ela. Mas seu pai não aprovava nada disso. Tinha medo de ir ao mar e impedia a todos de irem além do Recife. Ao contrário de sua mãe, a avó de Moana, que era apaixonada pelo mar tanto quanto sua neta. Um dia, as coisas em volta da ilha começam a morrer. Os cocos ficam secos e os peixes não aparecem mais. Moana tenta dar uma sugestão de irem além para tentar pegar mais peixe, mas seu pai recusa a proposta. A garota, obviamente, tenta depois, mas se acidenta feio, sendo avistada por sua avó, que decide contar a ela um segredo. Seu povo antigamente amava o mar, descobrir novas ilhas e construir civilizações, mas graças à fúria de Tekar, o demônio da lava, isso não era mais possível. Tekar havia sido despertado quando o semideus Maui havia roubado o coração de Tefiti. O demônio espalhou trevas por todas as ilhas, a fazendo apodrecer. O oceano então havia encontrado o coração de Tefiti e entregado para Moana, mas como ela era muito pequena, havia perdido mesmo, que por sorte sua avó havia pegado. Estando com o coração, ela tenta alertar os seus pais sobre o que deve ser feito, mas eles se recusam e até ameaçam de queimar os barcos. Mas na hora sua mãe passa mal e ele tem que atendê-la. Nos seus últimos momentos, a velha pede para Moana seguir em frente e salvar a todos. Ela pega o barco, os suprimentos e segue para sua aventura, com um pouco de ajuda do oceano. E bem pouco mesmo! Tantos momentos que o oceano poderia ter ajudado a querida, mas ele não. Não, ele simplesmente ficou lá. Como a coitada não sabia nada de navegar, ela acabou virando o barco e navegou em outra ilha. Por sorte, ou talvez por uma rara ajuda do oceano, era a mesma ilha que Maui estava. O grande e metido semideus se recusa a ir de primeira e até prende a garota na caverna depois de ter distraído ela com uma musiquinha. Ela escapa, volta pro barco. Maui tenta expulsá-la, mas o oceano sempre a trazia de volta. Cansado disso, ela explica sobre a missão e que ele deveria devolver o coração de Tefiti, mas ele fica com medo, pois foi por causa disso que ele perdeu o São Anzol, que o transformava em qualquer animal. Então, eles chegam num acordo. Maui teria seu anzol de volta, mas teria que ir devolver o coração de Tefiti. Ele concorda e os dois seguem viagem. Como nada na vida de uma princesa da Disney é fácil, Moana passa por muitos perrengues. Ela batalha contra piratas de coco que tinham capturado Rei Rei, que havia comido a pedra. Tem que entrar num local cheio de monstros esquisitos e ainda por cima foi quase devorado por um caranguejo gigante que possuía o anzol do semideus. Com o anzol em mãos, eles seguem o trajeto para devolver o coração. Durante isso, Moana descobre mais sobre o passado de Maui e a relação entre os dois começa a melhorar bem, até eles chegarem na ilha. De início, eles são atacados por Tekar, que os afasta, quebrando não só o barco, mas também o anzol de Maui. Chateado com isso, ele se revolta com a garota e desiste da missão. Antes que a garota pudesse desistir de vez da missão, sua avó aparece em forma de espírito, a consolando e a dando liberdade para escolher o que ela faria: voltar para casa ou prosseguir com a missão. Moana muda de ideia, conserta o barco, recupera o coração e vai enfrentar Tekar sozinha. Surpreendentemente, Maui retorna e ajuda Moana a entregar o coração. Mas quando o semideus chega à suposta ilha, ela não está lá, porque... Plot twist, Tekar é a Tefiti. Ao perceber, Maui tenta entregar o coração, mas é atingido e perde seus poderes, sobrando para Moana, que, depois de muito sufoco, conseguiu. Tefiti se reergueu,
deu um novo anzol para Maui e conseguiu restaurar a natureza das ilhas. No final, Moana volta para casa, não só salvando sua ilha, mas acabando com esse medo de cruzar os oceanos, tornando seu povo como seus ancestrais eram antigamente, viajantes. Assim como Merida, Moana está numa posição um pouco baixa por ter família presente, ter tido uma infância confortável e seu único sofrimento antes de ir à viagem foi ter perdido sua avó. Claro que comparado com outras princesas abaixo, ela teve que ir numa jornada muito arriscada para salvar seu povo, então também não seria nem um pouco justo ela estar muito abaixo. Digamos que ela seria um meio termo, sabe? Tipo, passou por bastante conflitos, mas também teve conforto em sua vida. E lembrete. Esse vídeo aqui foi gravado bem antes da sequência do filme ter sido lançado. Antes que você, do futuro, que tá aí assistindo agora só meses depois de que esse vídeo foi lançado, antes de você comentar, né? Ai, faltou Moana 2, cadê Moana 2? Por que você não falou de Moana 2? Meu filho, não viu o filme ainda. O filme não lançou ainda aqui pra mim. Não estamos, né, mais pra frente ainda. Foi gravado, então assim... Foi mal ter escutado o segundo filme. Quando eu comecei a ter a ideia desse vídeo, eu vi a notícia que o filme ia ter sequência depois de muito tempo. Então, assim, me perdoe. Real, me perdoe, galera. E não, eu não vou refazer este vídeo por causa de uma princesa. Antes de começar, já deixo avisado que só focarei na parte da Jasmine aqui. Até porque esse é um vídeo falando das princesas e eu não quero perder muito tempo falando do Aladdin, sendo que ele nem é o foco desse vídeo em si. Enfim. Jasmine, a filha do sultão, mãe de Pet, a princesa de Ágraba. Mesmo sendo rodeada por tamanha riqueza, já se sentia presa, pois queria poder sair e conhecer o mundo e não ficar trancada no palácio o tempo todo. Para piorar as coisas, ela era pressionada a se casar pelo seu pai, mas não se interessava por nenhum príncipe que era apresentado. Vendo que continuaria infeliz, decidiu fugir do palácio e andar por Ágraba. Durante seu passeio, ela conhece Aladdin, que a salva de quase ter perdido a mão por um vendedor que se zangou com ela por ter dado uma maçã a uma criança faminta. Uma atitude meio extrema, posso dizer. Ele a leva para sua casa, conversa um pouco e rola um clima entre eles, até os guardas aparecerem e capturarem Aladdin. Mesmo com Jasmine interferindo, os guardas dizem que não podem fazer nada, pois eles estão seguindo as ordens do Jafar, o vizir do sultão. A princesa retorna ao palácio e confronta Jafar, mas infelizmente era tarde, pois o mesmo tinha condenado o ladrão à morte, o que é mentira, ele queria usar o garoto para pegar a lâmpada mágica dele. Chocada com essa notícia, se entristece e fica decidida a acabar com Jafar assim que se tornasse rainha. O tempo passa e um novo príncipe aparece para pedir sua mão, Ali Abarwa, mais conhecido como Aladdin. No início, a princesa fica com o pé atrás, já que odiava ser vista como um troféu, mas quando o príncipe decide a levar em seu tapete mágico, ela decide se arriscar, tendo por um momento a liberdade que tanto desejava. Jasmine, já tendo suspeitado desde o início, descobre que o príncipe Ali é na verdade Aladdin. Mas como o pivete é viciado em mentir, ele inventa uma história digna de aparecer em páginas de fofoca e cuidar daquele jeito. Na moral, mano, era tão difícil dizer a verdade. Jaz decide se casar com Al, mas como nada é fácil na vida de uma princesa, Jafar tenta impedir, enfeitiçando o sultão para fazê-lo aceitar com que Jafar se case com a princesa e quase matando Aladdin. Isso dá errado e o feiticeiro é desmascarado, mas não acabou por aí. Ele descobre que o pivete estava com a lâmpada mágica o tempo todo e pede ajuda de Iago para pegar a lâmpada e prosseguir com seus planos. Com o gênio, ele se torna sultão, revela a verdade sobre Aladdin para a princesa e a torna sua escrava. Cara, fazia muito tempo que eu não via esse filme e não me lembrava quão desconfortável era a cena que a Jaz tentava distrair o bruxo. Mano, na moral, Jafar é um doente. Aí, pra piorar o que já tá ruim, Jasmine tem apenas 16 anos. Ou seja, além de ser um sociopata do caramba, Jafar também é um Percebendo que tudo aquilo era distração, o feiticeiro tenta matar a princesa dentro de uma ampulheta. Mas como em qualquer outro filme da Disney, o vilão se ferra muito. Cegado pela
busca de poder infinito, ele decide se transformar em gênio após Al dar uma leve impressão nele. Mas, esquecendo que gênios são escravos da lâmpada. Ele se ferra e fica aprisionado da lâmpada de vez. Agora está tudo bem para a nossa princesa, né? Não. No segundo filme, Jafar retorna depois de ter sido capturado por um ladrão. Vendo que era dependente da lâmpada, ameaçou seu amo pedindo para ele o levar para Ágraba. Iago, que antes estava aprisionado na lâmpada junto do bruxo, consegue escapar e abandona o feiticeiro. A ave tenta convencer Aladdin de que ele estaria mudado, mas o príncipe não acredita, por motivos óbvios, até ele começar a ser perseguido por ladrões e ser salvo, sem querer, por Iago. Grato com sua atitude, ele decide levar a Arara até o palácio. Mas, ao invés de não repetir os erros do passado e já contar para Jasmine, ele decide esconder o Iago e mentir para ela de novo. Ele esqueceu o que tinha acontecido no primeiro filme graças ao fato dele ter escondido a verdade para ela. Jasmine descobre o Iago e com razão fica extremamente chateada com ele. Mas depois de uma música eles se resolvem. Típico da Disney. Com o tempo, Iago vai conquistando a confiança de todos, mas quando Jafar retorna ao palácio, ele decide usar Iago para o seu plano. E mesmo por medo, acaba obedecendo o bruxo. E aí só dá coisa errada. Jasmine, Abu, o Sultão, o Tapete e o gênio são raptados. Aladdin é condenado à morte por ter matado o sultão. E para piorar, Jafar ainda toma a forma da princesa para condenar o príncipe. Iago, com peso na consciência, liberta o gênio que salva a vida de Al e de todo mundo. O mesmo é quem acaba com Jafar dando um desfecho de vez às maldades do feiticeiro nefasto. Agora acabou, né? Não! Não aguento mais, alguém me ajuda. No terceiro filme, a princesa tem seu casamento interrompido por 40 ladrões que estão atrás de um oráculo para poder encontrar um tesouro perdido. E para piorar as coisas, o rei dos ladrões é o pai de Aladdin. A partir de agora, essa franquia virou novela mexicana. Tirando o fato do seu casamento ter sido interrompido e ter descoberto que seu futuro marido era filho dos reis dos ladrões, que o mesmo escondeu a verdade de novo depois de 2 filmes fazendo a mesma coisa e se ferrando por isso, ela mal tem foco nesse filme. Então nem vou perder muito tempo. Mas resumindo, tudo dessa no final, eles finalmente se casam. Tirando esses 2 filmes que sinto que foram uma porcaria, não só pela qualidade da animação, mas em história, arcos de redenção jogados no lixo e o fato da porra do Aladdin repetir o mesmo erro de mentir, posso dizer que Aladdin é um filme bem divertido e com músicas cativantes, mesmo tendo os erros grotescos com a cultura árabe e a situação desnecessária da princesa. Focando mais na Jasmine, sinto que ela realmente passou por muitos males e até ter tido seu final feliz, sofreu bastante. Não sei se eu posso dizer que a vida toda dela foi sofrida, até porque, querendo ou não, ela estava no palácio. Mas, né, mesmo assim se sentia presa. Tudo que ela queria era estar no mundo ideal, com a pessoa que ela realmente se apaixonasse e, claro, tendo sua tão desejada liberdade. Mas a Aladdin é um filho da p***. Então, eu vou interromper o vídeo por aqui. Porque, assim, meu plano antes era fazer tudo num vídeo só, porém o vídeo ficou muito longo, sabe? Tipo, já tem uns 40 e poucos minutos de vídeo e eu acho que a galera não ia ter paciência de ver um vídeo de mais de 1 hora. Então eu decidi partir em 2 partes e falar que eu tô passando por um processo de mudança, então o tempo que eu tenho pra editar vídeo é muito curto, porque meu computador tá em outra casa, não tá nem na casa que eu tô morando agora, que é por um tempo provisório, não é nem minha casa mesmo, porque minha casa tá em obra, enfim. É uma confusão, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo sai a parte 2, já tô até trabalhando nela, então fiquem tranquilos, logo, logo vai sair. E é isso, compartilhe o vídeo se vocês gostaram e vejo vocês na parte 2. Tchau, tchau!